Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre acomodação. Vamos tirar algumas dúvidas sobre como funciona a casa de família, como funciona a share house e como funciona a acomodação estudantil. Já se inscreve no canal e já deixa o seu like pra ficar sempre por dentro das novidades. Ah, e ativa o sininho também, tá bom? Beijão! Vamos falar primeiramente sobre a diferença das três. A House Family, que é a casa familiar, ela é basicamente você vai morar na casa de alguém. Pode ser que você tenha o seu quarto sozinho, como pode ser que você divida o quarto com mais um outro estudante. Mas vai de você. E sempre na House Family você tem a opção de pegar com as meals, com a comida, né, café da manhã, almoço e janta, ou só uma parte, ou pegar com nada. Então vai muito de você, se você quer tentar ou não a comida. Já de antemão eu te falo, a Austrália não tem uma cozinha específica, então vai ser muito uma mistura de cozinha asiática, de cozinha internacional. Então talvez você não se adapte muito bem, mas claro, vai de você. Se você tem um estômago que come de tudo, amor, se joga. Segunda opção, a gente tem a casa estudantil, que foi a minha opção, que basicamente é um monte de estudante numa só casa, dividindo cozinha, dividindo banheiro. Eu dividi o quarto com mais uma pessoa, mas existem as opções de que você pode dividir o quarto com até mais 3, que pra mim não vale a pena porque eu gosto da minha privacidade, gosto de silêncio quando eu durmo, então não sei se vale a pena pra você. E aí, claro, você escolhe o que você quer. Terceira opção é a share house. Share house vai ser uma casa ou um apartamento com mais ou menos seguindo a casa estudantil, mas com muita gente de diferentes nacionalidades também, mas normalmente o preço é um pouquinho menor e aí você tem que fazer a busca por si mesmo. Você tem que se virar para achar por aqui, que você pode encontrar em Facebook, Gumtree, Flatmates. Eu vou deixar os links aqui na descrição para ficar mais fácil para você se você quiser dar uma consultada. Bora falar sobre localização. A localização das casas de família são normalmente um pouco mais longe da cidade do que as acomodações estudantis e muito mais do que a share house. A vantagem da casa de família é que você vai ter sempre uma família lá te esperando, mas em alguns casos você vai ter, não vou dizer um toque de recolher, mas é basicamente um horário para voltar para casa ou algo assim. Fora que você tem os horários de comida, de janta, que você pode usar a cozinha, não pode fazer barulho, depende de se a família tem criança em casa ou não, então vai variar bastante. É uma opção super boa, porque vai te forçar a falar inglês, então é bacana. Mas você tem que ficar esperto com a localização, porque como normalmente é um pouco mais longe do centro da cidade, o que significa centro da cidade, provavelmente será sua escola lá. Então você tem que perceber os horários que você tem que sair de casa, os horários que você tem que voltar para casa, porque nem sempre você vai ter ônibus até meia-noite. Então só fique esperto com isso, mas é sempre uma boa opção. Segunda opção é a acomodação estudantil. A acomodação estudantil, que foi a minha opção, ela normalmente não é exatamente no centro da cidade, mas também não é tão longe quanto as casas de família. Por exemplo, a acomodação que eu escolhi ficava a 3 estações da estação central, o que era 15 minutos, 20 minutos de trem. Mas eu gostei bastante e não me arrependo. Por último, a gente tem a share house. A share house normalmente fica na cidade, no centro da cidade, o que muitas vezes vai te ajudar a caminhar ou pegar só um ônibus, só um meio de transporte, ou até mesmo uma bicicleta, alguma coisa assim, da sua casa até onde você tem que estudar. Então, pode ser uma ajuda muito grande. Mas lembre-se, você vai dividir o quarto com algumas pessoas, vai ser na cidade, o que normalmente é um pouco barulhento, pelo menos na minha experiência. Mas vai de você. Então, a share house acaba sendo uma boa opção para quem tem um sono super pesado. Se você não tem um sono super pesado, não sei. Vai de você. Por último, a gente tem os preços. Os preços funcionam assim.
Eu vou falar baseado na minha experiência e na experiência do meu namorado, porque eu nunca optei pelo Hosp Family, então eu não sabia como funcionavam os preços até eu perguntar pra ele e pra minha agência. No Hosp Family, ele pagou em torno de $260 por semana. Lembrando que aqui todos os pagamentos, ou a grande maioria deles, ocorrem por semana. Inclusive o seu pagamento do salário será semanal ou quinzenal. Mas, voltando. Ele pagava $260 por semana. Ele pagava um pouco mais de $1.000 por mês. E ele tinha um quarto só para ele. Na minha opção, que foi a acomodação estudantil, eu dividi o quarto com mais uma moça, que era uma japonesa. Foi uma experiência bacana para mim, porque as duas não falavam inglês, então assim, foi uma aventura. Mas, voltando. Eu pagava $190 por semana, mas no quarto era só eu e a japonesa. Na casa total tinham 3 quartos. No quarto da frente era um brasileiro e um um eslovaco. E no outro quarto um casal de brasileiros. E tinha uma cozinha que era o suficiente para nós 6. Especialmente porque quando você começa a estudar e trabalhar, você não passa tempo em casa e você não vê. A vantagem da minha foi que era um prédio, então em cada apartamento, que eram 4 apartamentos, você tinha diferentes nacionalidades. A gente tinha húngaro, a gente tinha chinês, coreano, mais brasileiro, tinha indiano, então tinha bastante tcheco. Eles eram, sim, boa parte do que eu não esperava, eu encontrei bastante eslovaco e tcheco aqui. Seguindo, nós temos agora a share house. A vantagem da share house é que você vai encontrar o single room, que vai ser em torno de $300 por semana, como você também vai encontrar dividir o quarto com mais 3 pessoas, que vai ser em torno de $130 a $140. Eu tentei fazer isso, fiquei acho que 3 meses numa casa, dividindo o quarto com mais 3 japonesas. 3 japonesas. E foi tranquilo pra mim, porque elas eram super quietinhas e tudo mais, mas o meu problema foi, eu morava perto do Fish Market, que era quase que no centro da cidade, e muito próximo de uma avenida atrás do apartamento. Então, era um barulho, 5 horas da manhã, bombando barulho. Então, assim, pra mim não funcionou. Mas vai de você, se você tiver o sono pesado, vai, porque é barato. E a minha melhor opção foi a share house, foi a acomodação estudantil, porque lá eu convivi com estudantes. Na share house, a maioria das meninas, elas estavam no working visa, então elas só estavam trabalhando. E na acomodação estudantil, eu tive a opção de conhecer estudantes que já estavam aqui por um período maior do que o meu, e eles me deram várias dicas de como proceder, assim assado, como fazer para conseguir emprego, como arrumar meu currículo, como agir, onde comprar o quê, esse tipo de coisa. Dicas que são pra gente pequenas, mas quando a gente chega, a gente percebe que é super importante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa pra mim algum comentário se você tem alguma dúvida ou se você gostaria de algum vídeo falando especificamente